A Bíblia foi adulterada com o tempo? É muito comum que tanto pessoas religiosas quanto céticos se façam essa pergunta pelo menos uma vez na vida. Quando você leva em conta o quão antigas são as escrituras sagradas, a quantidade de pessoas envolvidas nas cópias e quantas traduções da língua original foram feitas, é compreensível pensar: como eu posso saber se a Bíblia que eu tenho hoje é a mesma que foi escrita milhares de anos atrás? Será que ao longo do tempo algo não foi mudado ou até mesmo adicionado no meio de tantas cópias e traduções? Bom, fica tranquilo. Hoje eu vou botar essa pergunta pra dormir e te mostrar claramente por que a Bíblia não foi adulterada. Vamos começar lá atrás. Os livros do Velho Testamento foram escritos entre mais ou menos 1400 e 200 a.C. E como é de se esperar, a gente não tem hoje os manuscritos originais de 3.400 anos atrás. Da mesma forma que a gente não tem os manuscritos originais de Platão e Aristóteles. E como era o caso com todo documento que se transmitia entre pessoas antes da invenção da imprensa, os manuscritos tinham que ser copiados e copiados manualmente por escribas, para que dessa forma fossem disseminados. Aí você se pergunta, se a gente não tem os originais, qual é o manuscrito mais antigo que a gente tem? Bom, até o ano 1947, a cópia mais antiga que a gente tinha do Velho Testamento era o Códice de Leningrado, que é datado do ano 1008 d.C. Esse manuscrito, junto com o Códice de Alepo, eram as fontes base usadas na maioria das traduções modernas do Velho Testamento. Porém, no ano de 1947, tudo mudou. Um belo dia, um pastor de rebanhos beduíno, chamado Muhammad ad-Dib, estava procurando por uma cabra perdida no deserto de Qumran, quando acidentalmente encontrou uma caverna. Curioso, ele pegou uma pedra e jogou dentro da caverna, provavelmente para ver se tinha algum animal lá dentro e o quão profunda era. Para sua surpresa, o som que ele ouviu não foi de nenhum animal, mas de cerâmica quebrando. Quando ele entrou para ver o que era, ele encontrou diversos vasos de barro, e dentro deles, pergaminhos de couro embrulhados em linho. Esses pergaminhos, que ficaram conhecidos como os manuscritos do Mar Morto, foram identificados por estudiosos como antigos manuscritos do Velho Testamento, datados de 300 a.C., ou seja, cerca de 1.300 anos mais antigo que a fonte mais antiga que a gente tinha na época. E adivinha, depois de muito estudo, foi concluído que o texto encontrado era praticamente idêntico aos textos mais antigos que a gente tinha até então. As diferenças encontradas foram mínimas e irrelevantes, relacionadas em sua maior parte à ortografia e vocabulário, mas sem alterar absolutamente nada no conteúdo geral e narrativo do texto. Exemplos de variação na cópia seriam como, ao invés do texto dizer santo, 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 ele dizia apenas santo, santo. Dessa forma, demonstrando cientificamente que o texto do Velho Testamento foi preservado de forma super cuidadosa durante milênios e a história contada por ele está intacta desde a sua escrita. Tá, mas e o Novo Testamento? Como que a gente pode saber que ele não foi adulterado? Bom, da mesma forma que a gente não tem os manuscritos originais do Velho Testamento, a gente também não tem do Novo. A cópia completa mais antiga que a gente tem é o Códice Vaticanus, que é datada por início do século IV, mais ou menos 300 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Você pode se perguntar, tá, como a gente pode saber se as histórias de Jesus não foram aumentadas com o tempo até o século IV, seja por escribas ou pela própria Igreja Católica? Para falar a verdade, nesse caso é até mais fácil de saber, uma vez que existem 4 pessoas contando sobre muitos dos mesmos fatos. Nós sabemos quem essas pessoas são e sabemos que alguns deles tiveram aprendizes. Também sabemos quem esses aprendizes são, assim como os aprendizes dos seus aprendizes. Toda a história da igreja primitiva foi muito bem documentada pelas pessoas daquela época. Dessa forma, a gente pode traçar tranquilamente uma cadeia de custódia do evangelho, passado de geração para geração. Os apóstolos que viveram com Jesus tiveram discípulos, e melhor, esses discípulos escreveram cartas que tiveram seu conteúdo muito bem preservado até os dias de hoje. Então, para a gente saber se a história foi alterada, é muito mais fácil. É só a gente olhar para as cartas dos discípulos imediatos dos apóstolos, que receberam o evangelho deles, e ver se a gente acha alguma contradição com os evangelhos que a gente tem hoje.